Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Eu estava a caminho de casa, o Espírito Santo falou comigo que era para que eu entrasse em comunicação com a Vanessa, pois algo haveria o Senhor de dar a Sinate e a sua filha pequena. Eu ia ligar quando no mesmo instante eu recebi a ligação. E ali a mãe da Sinate, a Vanessa, disse: a Sinate está dizendo, pastora, o senhor disse que para a senhora, quer falar com a senhora. Então eu vi, estou aqui na casa dela. Quando eu cheguei, a Sinate estava adormecida, já adormecida, e eu fiquei aguardando em oração ao Senhor Jesus. Não sei quanto tempo ela ficou, creio, de 15 a 20 minutos, e ela vai passar o que ela recebeu. Eu achei interessante, inclusive, foi que um servo do Senhor, um pastor, que revelou que às 2h40 da manhã, ele recebeu uma visão em arrebatamento e ele ficou chocado que poucos eram os que subiam. Exatamente, muitos não creram, mas o Senhor está falando com todos. E eu vi, e aqui o Senhor orientou para gravar, para dizer que o Senhor está falando. Hoje, dia 20/7/2019, ela dará a visão de que o Senhor deu a ela. Eu estava sentada na cadeira. Aí eu ouvi a voz do Senhor, é de autoridade, mas é branda e com mansidão. Aí ele falou pra mim que eu ia ser arrebatada. Depois eu já vi que o meu corpo estava cheio de luz e eu estava subindo. Quando eu cheguei lá no céu, eu vi que tinha um trono muito grande e branco e ele estava sentado em cima dele, do trono. Aí depois ele começou a falar que foi verdadeira a visão que ele deu ao pastor da reportagem. E que muitos não acreditaram, mas que deixasse isso, que ele cuidava. E que realmente poucos iriam subir. E que foi mesmo, que foi verdade o que o pastor falou. E que poucos iriam subir, realmente. Aí depois ele falou que era para mim ir com ele, que eu ia ver algo. Quando ele mandou olhar para o lado, eu vi que tinha o arcanjo Miguel. Só que eu não conseguia olhar para ele, eu tive que agachar por causa que ele era muito grande. E a minha altura é mais ou menos até o joelho dele, porque ele é muito enorme. Aí quando eu olhei, eu vi que ele tava com a trombeta na mão. Aí Deus falou bem assim, ele que vai tocar a última trombeta. Depois ele pegou na minha mão e a gente começou a andar. Só que ele não queria que eu ficasse atrás dele, ele queria que eu ficasse de mão dada, e eu fiquei. Aí ele me levou em um local, tipo um salão de festa. E tinha uma mesa muito grande que não dava pra me contar quantas cadeiras tinha, porque eram muitas. Aí Jesus pegou na minha mão e ele me mostrou. Aí quando eu vi, nas cadeiras tinha o nome de várias pessoas, desconhecidas e também conhecidas minhas. Aí depois, do lado do nome da pessoa que tinha nas cadeiras, tinha o nome Yeshua e embaixo tinha os três setes, que é o 777. Depois eu olhei para a mesa, eu vi que tinha pratos, só que é diferente dos daqui da terra. E tinha taças também, de cores diferentes. Aí eu perguntei, o que é isso? Aí ele falou bem assim, Jesus falou bem assim para mim. Depois você irá saber, deixa eu te mostrar mais alguma coisa. Depois eu olhei, eu vi um monte de vestidos de baile, diferentes dos daqui. Só que tudo era branco e tinha diferentes modelos. Tinha com ouro, tinha com diamantes, com pérolas. Só que todos eram de pedras preciosas. Aí eu perguntei pra quem que era. Ele falou que era para as bodas. E que os vestidos eram diferentes dos daqui. Quando eu cheguei na frente daquele salão de festa, do lado de fora, eu vi que tinha um anjo sentado em uma cadeira de ouro. E ele estava tecendo um vestido. Aí eu perguntei pra ele, pra quem é esse vestido? Ele falou bem assim, é pra pessoa que eu irei recolher lá da igreja, onde você congrega.
Aí eu falei, tá bom, mas pra que ela vai usar esse vestido? Aí ele falou bem assim pra mim, no dia que vocês encontrar com ela aqui no céu, vocês irão ver ela vestida desse vestido. E que aqui também tem anjos que trabalham no tear. Depois eu vi que vi um anjo. Depois eu via que tinha um anjo e ele tava com um prato muito grande na mão. E ele tava com um prato que tem em cima uma tampa e tava tampado, eu não conseguia ver o que ele tinha dentro. Eu perguntei o que ele tinha dentro, ele falou que eu não podia ver, que eu só ia ver quando eu chegasse no céu. Aí depois ele chegava naquela mesa e colocava aquele negócio em cima. Quando eu observava direito as cadeiras, eu vi que lá no fim do começo, tinha uma cadeira que era a de Deus, que era assim no centro. A desse lado aqui era de Jesus e a desse lado era da pastora. Aí ele falou que a pastora ia sentar do lado dele. E aquele anjo colocava em cima aquele prato, colocava em cima da mesa e deixava lá. Aí ele falou que era para as bodas, que já estava tudo preparado. Que quando tocasse a trombeta, o arcanjo Miguel tocasse a trombeta, que a gente ia para lá. Depois eu vi anjos que tinha músicos, que era para tocar nas bordas. Depois ele me conduziu a outro local que tinha coroas. E tinha tipo um púlpito que era de branco e tinha todo decorado de pedras preciosas. E tinha um 777. E tinha a cadeira que ele sentava. Aí eu observei que aquele local todo, as paredes, tudo era cheio de coroas. Tinha muitas coroas. E tinha coroas que tinha bem pouquinhos mesmo pedras. E tinha outros que era cheia, que não dava nem pra ver ela direito, era cheia de pedras. Só que não tinha nenhuma que era pedra normal, era pedras preciosíssimas. Depois ele sentava naquele púlpito e eu vi que tinha um caderno e tinha vários nomes. Aí eu perguntei pra ele como é que ele aguentava escrever e ler aqueles nomes tudo e saber que coroa era de cada pessoa. Ele falou que ele era onisciente, onipresente, que ele não se cansava e não dormia. Que nem a gente dorme. Aí eu falei bem que eu queria ter isso. Não cansar, não dormir. Ele falou, porque a mente de vocês não ia assimilar e não ia aguentar. Ela ia explodir se vocês tivessem tanta informação. Mas quando você chegar aqui, vocês não vão se cansar. Depois eu via várias flores. E eu via a coroa da pastora. Eu falei que eu queria ver a minha. Ele falou que depois eu iria ver. E eu via a da pastora, ela era cheia de coroas, cheia de pedras. Aí eu falei bem assim, por que tem alguns que tem poucas e tem outras que tem muitas? Ele falou bem assim, olha, porque por causa das obras de cada pessoa, cada obra que vocês fazem, vocês ganham uma pedrinha na coroa, ganham uma cor e um brilho e um tom diferente na taça de vocês. Porque não queira que as mesmas obras que Paulo fez sejam as mesmas pedras de coroas e a quantidade da mesma de vocês. Porque vocês que não fazem nada querem ganhar a mesma quantidade de pedras que a de Paulo, não dá, isso é injusto. Depois, ele me mostrou e tinha um monte mesmo de pérolas. Aí eu falei bem assim, você já voltou para arrebatar a igreja? Ele falou, ainda não. Mas eu vou te mostrar para você como vai ser. Vai ser um piscar de olhos. Depois eu vi que eu tava na igreja e tava pouca gente, como sempre vai, não vai os membros todos. E a pastora tava pregando. Eu vi que descia uma luz sobre cada um de nós e subia. E eu via subindo também. Só que ficava um montão de gente lá embaixo. Aí depois eu via que ele estava encontrando com a gente nas nuvens. Junto com Jesus. E era um monte de anjos que acompanhava a gente. Ele subia a gente. Aí Deus estava nas nuvens junto com Jesus. Aí, porque são um. Ele falou que ele estava lá porque ele era um. Com Jesus. Aí depois eu falei bem assim, por que o senhor sempre fala na boca da pastora e Jesus, mas nunca fala Espírito Santo? E quase não mostra ele. Aí ele falou bem assim, porque na mesma hora que eu tomo a pastora, o Espírito Santo também tá falando. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Depois ele falou bem assim, eu perguntei pra ele porque ele ia encontrar com a gente nas nuvens. Aí ele falou bem assim, como está escrito em Apocalipse, eu vou encontrar com vocês nas nuvens. Aí eu vi, aí depois eu já voltei, eu já tava na cama, eu não sei como, mas eu já tava na cama, já embrulhada, deitada. Aí eu já voltei e contei pra pastora. E a pastora já tava do meu lado. Jesus está voltando. Aí ele falou, aí depois ele falou que ele já está voltando. E ele realmente já está voltando. Então é para ficar todo mundo preparado, porque ele já está vindo.